Tirem suas próprias conclusões, vamos rodar. Eu trabalhei, né, como você falou, no São Paulo durante tantos anos e é um clube de massa, de presença de torcedor. Mas aqui, assim, é uma atmosfera diferente. Você vê que ser Flamengo... Primeiro que eu não tenho um conhecimento muito grande do Rio de Janeiro, ou tinha menos ainda antes de vir morar aqui, né? Mas você vê que isso é uma razão de vida, né? Principalmente essa parte da cidade, onde existe uma pobreza maior, onde existe... A única vitória que muita gente tem aqui é a vitória do Flamengo. Então é muito mais uma inserção social, é você estar inserido naquela tribo, naquele grupo que tem como Flamengo a vitória da sua vida. A vitória do Flamengo é a grande vitória que é possível ele ter na sua vida. Então é realmente especial e diferente poder trabalhar aqui. Hoje, o nosso colega André Kfouri escreveu um belo texto sobre essa entrevista no Jornal Globo, entendendo que ser Flamengo no Rio de Janeiro é muito mais representativo sobre a cidade do que ser São Paulo em São Paulo. E que isso não é um demérito nenhum à equipe que o Rogério Ceni defendeu, amou, venceu. E eu concordei muito com o artigo dele. Como o André Kfouri, eu também não vejo nenhum tipo de diminuição do amor do Rogério pelo São Paulo nessa entrevista, nas falas dele. Mas não cabe a mim julgar o sentimento. Tem muito torcedor do São Paulo, vejo isso pelas redes sociais, achando que a entrevista não foi legal, que é meio que assim, ó, depreciativo. Eu não vejo assim, apenas estou constatando. Exagero. Claro. Exagero. Vamos falar Claro. um português claro. Exagero. O que ele tem que falar mal agora do Flamengo, estando no Flamengo? Tem que ser profissional. Eu concordo, mas não cabe a mim julgar o sentimento dos outros. Ele não falou mal do São Paulo. Ele tentou falar aquilo que ele está tentando ver aqui e ainda não conhecendo o Rio de Janeiro, porque ele disse que não foi na praia, por exemplo. Ele não andou muito nesse tipo de pandemia, com tantos jogos e isso, inclusive morando lá, não sei se ainda mora no CT, né? Não conhece Rio de Janeiro nem um pouco, mas tudo bem. Deu para sentir, deu para ver pouco ainda sem torcida, sem arquibancada, sem ambiente, aquele que já pode ser muito parecido. E falou uma coisa que é totalmente normal. Agora, não menosprezou, não comparou, não falou que esse clube mais, que paixão é maior que torcedor. Não teve nada. Agora, exagero demais de qualquer torcedor, nesse caso do São Paulo, de entender de que acabou o amor, acabou o ídolo. Não, não acabou. Ele vai ser ídolo do São Paulo a vida toda. Ele tenta fazer uma análise um pouco mais sociológica aí da relação torcedor do Flamengo com regiões da cidade do Rio, com o clube, e não vi também nenhum menosprezo. Eu li o texto do André Kfouri no Globo, exatamente, ele não fez nada, ele fez uma avaliação do que ele está sentindo em 3, 4 meses, qual é a relação do Flamengo, e ele viveu no São Paulo 20 anos e entregou para o São Paulo tudo que ele pôde entregar. Se transformou no líder do São Paulo. Não vi nenhum desrespeito. Por que ele vai falar? Eu vou lá para perder o jogo, eu adoro o São Paulo. E nem falou em jogo, porque isso aí foi gravado muito antes da situação do campeonato. Né? Não foi gravado depois do Flamengo ganhar o jogo do Internacional. Foi gravado antes. Era uma comparação entre a vida dele no São Paulo e que é uma vida diferente, de um garoto que chega sonhando ser atleta, vira atleta. Porque, assim, é o que você falou, Rizek, vai julgando o sentimento das pessoas. Cada um tem o sentimento que brota lá dentro. Agora, o São Paulo, de alguma maneira, se divorciou do Rogério quando demitiu o técnico Rogério Ceni 3 meses depois de tê-lo contratado? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Você pode fazer essa inversão? Ótima pergunta. E assim, ó, para mim... Isso é instituição, aí vocês estão falando do torcedor. Não, sim, mas assim, o Rogério, para mim, a minha visão... Primeiro eu quero ler um trecho do texto... O Rogério não estava falando mal do torcedor de São Paulo. O Rogério estava entendendo, naquele instante, qual foi a relação dele, profissional do São Paulo, e hoje dele, do profissional do Flamengo, com a comunidade lá, a coletividade São Paulo-Flamengo. Perfeito. Eu não vi nada de assim. Tem um trecho do artigo do André Kfouri que é o seguinte, que é um resumo disso.
A comunidade são paulina, legitimamente orgulhosa de Rogério, o goleiro, debate a cassação do passaporte tricolor de um dos maiores ídolos de sua história. O delito, Ceni, o técnico, disse que ser treinador do Flamengo é diferente. O texto é bem legal, quem quiser está lá no site do Globo. Aí, assim, no meu entendimento, o Rogério, ele é um ídolo eterno na história de São Paulo. Né? Eterno. Você não apaga um ídolo da história de um clube, ele é eterno. Acontece que o Rogério virou treinador de futebol. E quando ele assume o Flamengo, justamente num confronto contra o São Paulo, ali ele passou um recado muito claro. Ele, Rogério, virou um treinador profissional de futebol. Ele é um treinador profissional de futebol. O ídolo ficou em outro lugar. É isso. Entendeu? Qual é o maior ídolo do Flamengo? E ele não falou nada demais. É o Zico. A atmosfera... É o Zico. O Zico foi superintendente do Flamengo e saiu de lá com uma série de acusações contra o Zico. Sim. Mas é a instituição. Claro, não é a torcida. É difícil você compreender a dor de um torcedor que ouve. Agora, pega toda a história, né? Como diz o Eduardo Lino, pegue o contexto da pergunta, da entrevista. Sei, eu acho que não tem nenhuma mancha do Rogério com São Paulo, do São Paulo com o Rogério. Hoje o Rogério é técnico de um time que vai contra o São Paulo e precisa ganhar um jogo para ganhar o campeonato. Como o Muricy um dia saiu do São Paulo e foi para outro time. E o que tem de errado nele falar que a atmosfera da torcida do Flamengo é especial e diferente? Ele não disse que é maior nem menor, ele falou que é especial e diferente, e é. A forma como, em linha geral, né, o torcedor do Flamengo encara futebol é algo realmente quase comovente, porque o torcedor do Flamengo não está nem aí para o futebol. Ele está aí para o Flamengo, ele gosta do Flamengo, é uma coisa difícil de você descrever. É diferente, é especial mesmo. Quem convive com isso sabe que é. É diferente nesse momento, principalmente, Kleber, que quando você... Mas quantas vezes a gente ouviu o Rogério goleiro em vésperas de um jogo pela Libertadores, dizendo que quarta-feira, Libertadores, o São Paulo, a torcida vai estar lotada, o clima, a atmosfera, é difícil ganhar do São Paulo. Quantas vezes o Rogério goleiro disse isso? Sim, e segundo a estatística que o Rizek mostrou, o Rogério Ceni nunca deu um momento de tristeza para a torcida do São Paulo. Só deu alegria, cara. É verdade. Vamos ver o que o Visoli... O Visoli foi campeão paulista pelo São Paulo 2 vezes, está muito longe de ser um ídolo na história tricolor. Vamos ver o que o Visoli falou depois do jogo de ontem, visando a partida de quinta-feira contra o Flamengo no Morumbi. É buscar a classificação contra o Flamengo. A gente pode estar entre os 4 finalistas de uma classificação para a Libertadores. Então isso vai dar ânimo, isso vai dar um respiro maior. Então passa a ser um desafio, um outro desafio para esse grupo. Ok, meus amigos, e a gente tem feito uma classificação de aproveitamento por técnicos no Campeonato Brasileiro. Com a vitória desse fim de semana, o Rogério Ceni dirigindo o Flamengo, né, com a bandeira do Flamengo, é nesse momento o treinador de melhor aproveitamento, ou o trabalho de melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro, 70,5% em 17 jogos, seguido pelo Abel, eles estavam idênticos até o jogo de domingo, a vitória do Flamengo fez o Rogério dar esse salto, o Kudê é o terceiro colocado com 60% em 20 jogos, o tão criticado, avacalhado, escorraçado Fernando Diniz é o quarto melhor aproveitamento do campeonato, 58,6%. Aliás, é a posição do São Paulo. O Sampaoli tem o quinto melhor aproveitamento, 58,5%. Domenech Torren é o sexto melhor aproveitamento. O Marcão, com 13 jogos, já tem o 7º melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Desses aí é disparado o melhor custo-benefício. Aí vem o Odair Hellmann, o Paulo Autuori, o Renato, o Mancini, o Abel Ferreira e o Maurício Barbieri, os 13 treinadores de melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Petkovic, algo a comentar ou vai dizer como Lino que essa é uma estatística que não serve para nada? Para mim não serve para nada. Principalmente porque sou contra o Campeonato Brasileiro. Eu imaginei. Serve para quê? Essa é boa, Pet. Essa é boa, cara. Essa é boa. Porque essa mostra algumas contradições. Por exemplo, olha o que o Barbieri Obrigado, fez. Lino. A equipe de seleção agradece. Põe lá de novo a classificação. Boa. Corta o microfone do Pet e vamos só com o Lino nessa conversa. Fala, Lino.
Boa, não porque vai ter baú do você precisa entender. Você precisa entender o que o Rogério fez com o time do Flamengo. Era muito difícil. O Flamengo estava vivendo com o Domenech um processo de desconstrução. Você precisa entender o que o Abel foi capaz de fazer com o Internacional. E a virada que ele deu foi uma virada conceitual, troca de jogadores, troca de mentalidade, troca de tudo. Então, esses números aí são representativos. Principalmente quando você vê o Flamengo dentro de campo agora, fazendo coisas que a gente imaginava que tinham se perdido dentro do campeonato. Um time que, quando ele botou Arão na zaga, eu não acreditava, cara. Quando ele botou Diego de volante, eu também não acreditava. E o Rogério conseguiu nos convencer. Treinador é isso, cara. Treinador tem que jogar. O Rogério jogou, o Rogério arriscou, o Rogério colocou jogadores que surpreenderam todo mundo e os resultados vieram. Aí sim, esse é um número bonito de ver, porque o trabalho dele fez diferença. Do Abel também. Eu também acho que o trabalho dele fez diferença. Também acho. Ia falar aqui uma palavra que começa com C para você, assim, um... E eu vou me comportar. Papete, eu tô me comportando, Kleber, eu não vou falar nada. Não, vai ter baú do esporte. Eu vou narrar ao vivo o gol. Eu acho que ele botou a mão no time do Flamengo e às vezes eu acho a nossa análise um pouco cruel quando nós dizemos que o técnico não está conseguindo tirar do jogador quando o time está mal, e aí quando o time começa a ir bem, tá vendo como os caras começaram a jogar bem? Essa é o nosso desnivelamento, quando a gente dá muita importância para o treinador, a gente reclama quando ele perde e quando ele ganha nós dividimos. Eu não sou muito fã. E o curioso desse ranking aí teu é que só um começou e acabou o campeonato. Os outros todos estão divididos. O Rogério e o Abel vão completar menos de um turno no comando dos seus times. E nesse menos de um turno, eles têm um aproveitamento melhor. E é isso que eu também fico pensando em relativizar um pouquinho, sabe? Porque o momento do campeonato, o momento do elenco, o tempo que o técnico demora. Então, os números deles são ótimos mesmo, né? Mas, assim, aí depois deles vem o Fernando Diniz, com 33, quer dizer, faltaram 5 para ele completar o campeonato. O São Paulo falta 1, que é o jogo, e os outros estão ali. Ó. O Marcão tem um ótimo aproveitamento. São 13 jogos, é um ótimo aproveitamento com um número baixo de jogos, mas precisava fazer o Fluminense. Então, assim, tem que relativizar um pouco, mas acho que a mão do Rogério e a mão do Abel são importantíssimas no final do campeonato para os dois. O São Paulo só não vai terminar o campeonato literalmente porque ele foi expulso contra o Sport no fim de semana, mas é o trabalho dele ao longo de todo o campeonato.